Você já parou para pensar em como a diversidade é fundamental para o processo de educação? A cada episódio, uma família recebe em casa um livro feito especialmente para a série, com uma história lúdica e uma atividade pedagógica antirracista. E para não restar nenhuma dúvida, a gente conta com uma equipe de educadores e especialistas que vão nos ajudar a entender por que a educação antirracista é boa para todo mundo. Se você é branco, negro, indígena ou amarelo, esse papo é com você. Episódio 2, Referências e Narrativas. O modelo que eu considero ideal seria uma escola que considerasse os conhecimentos que a criança, que o aluno tem, seja ela indígena, quilombola, caiçara, ribeirinho, porque ela vai fixar muito melhor, porque você parte daquilo que ela já conhece. Vamos começar! No dia que completou 10 anos, o menino Bapu ganhou de sua família um presente, um peão de madeira. Bapu gostou tanto do seu presente que saiu a brincar pelas ruas de Harmoniosa, rodando seu peão sem parar. Que irado que ele é, né? Ele é muito descolado, cara, adorei. Uma escola tradicional, tanto na sua proposta pedagógica quanto no seu material didático, ele não considerava as crianças indígenas. Ele era comum para todos, como se todas as crianças fossem iguais. Se criou uma mentalidade no país de que o mais perfeitamente humano viria da Europa. Como um bom homem privilegiado, você não percebe, né? E no momento que me torno pai do Antônio, começo a perceber isso mais latente. A escola foi, e em muitos casos, continua sendo o veículo desta compreensão. Se nós formos observar as comunidades indígenas, elas têm um conhecimento empírico, porque eles têm a forma das plantações, eles têm um calendário próprio. A escola não pode partir do ponto que a criança não conhece nada, porque esses conhecimentos eles são passados. Quando eu vejo um mundo de possibilidades, porque a cultura africana ela é diversa, ela é plural, assim como a cultura indígena. Se a gente traz isso para as crianças, contadas por pessoas pretas, por pessoas indígenas, porque a nossa história ela é contada através... Quem contou a história? Quem escreveu os livros? São pessoas brancas. A gente precisa se apropriar. Lançou o peão como sempre fazia. O peão girou tanto, que não parou mais. Cada segundo por onde passava, produzia um vento mais forte que 100 ventiladores, fazendo tudo a voar. Eu entendi que o mundo que é contado para mim, ele realmente não dá conta de quem eu sou. Por isso, foram necessárias leis, vejam bem, leis de ensino, para que se corrigisse essa distorção. Essas leis não trazem mais um conteúdo para o currículo escolar. Elas trazem a valorização das diferentes raízes que constituem a sociedade brasileira. Então, todo esse contexto ele tem que estar presente na escola. Como que esse professor que tem essa formação tradicional, como que ele vai trabalhar com essas crianças? Você pode contextualizar, você pode criar um jogo. Bapu sabia que precisava agir logo. A cidade era como o tabuleiro de um jogo, que ele jogava com os seus parentes desde sempre, e para conter o peão, eles teriam que agir em conjunto. Acho que a gente tem que jogar para ajudar o Bapu e os amigos dele. O que vocês acham? Assim é vertical, assim é horizontal. A diagonal é assim, então é assim. Não acredito! Parte da população é afrodescendente, né, da população brasileira. E os povos indígenas são os primeiros habitantes. Portanto, seja pela origem, seja pela maioria, essas histórias têm que ser conhecidas por
todos os brasileiros. Isso aí faz parte da nossa cultura também, e nós não podemos negar isso. É um buraco, é um rombo na sociedade, é um rombo da nossa história, que precisa ser reparado. Amei essa história. Então eu sinto que a gente está no momento de, primeiro, aceitar e abrir. E olhar para uma necessidade de transformação mesmo, de postura. Como ser humano, como homem, principalmente nesse caso, o homem branco. Então eu fico muito atento porque eu sou esse arquétipo. E que bom assim, né, entre aspas, porque não deveria ser uma lei, mas que bom que leis estão sendo feitas para que as nossas crianças recebam a história de outros povos, mas a história como elas realmente são. Mas não é conhecer a história por conhecer, é conhecer esta história para planejar esta nação, planejar no diálogo entre os diferentes grupos. O que eu quero para o meu filho? Eu quero para todas as crianças. Porque se tem um lugar onde a gente pode realmente fazer diferença como sociedade, é através da educação.